Na Idade Média, o trono de São Pedro foi ocupado por uma mulher. Ainda hoje, há quem divulgue a lenda da papisa Joana, uma mulher que teria sido eleita papisa, chegando a governar a igreja por 2 anos, até falecer ao dar à luz uma criança no meio de uma procissão papal. Bom, embora seja unânime entre os historiadores contemporâneos que essa história é uma lenda, ela continua a circular. Ela continua a ser repetida e ainda numa clara tentativa de desmoralizar a imagem da igreja medieval. Mas de onde surgiu essa história? E por que ela não passa de uma lenda? Vejamos no vídeo de hoje. Entre 855 e 857, uma mulher travestida de homem, já há muito tempo, ela teria sido eleita papa. Ela teria conseguido enganar por mais de 2 anos toda a cidade de Roma e a sua verdadeira identidade só teria sido descoberta quando ela deu à luz em público. Essa é a história. Essa história ela só começou a ser divulgada no começo do século XIII. A primeira menção a uma papisa, ela se encontra na crônica do convento dominicano de Metz, na atual França, mas na época era Alemanha, redigida em cerca de 1255 por Jean de Mailly. Ele não relata o evento como algo antigo, que ele seria o primeiro a revelar, mas ele menciona esse acontecimento rapidamente, en passant, empregando termos condicionais e sem datar o tal fato. Ele diz que a tal papisa se tornara, graças à honestidade de seu caráter, notário da cúria, depois cardeal e por fim papa. Um dia, quando ele andava a cavalo, ele deu à luz um filho e logo a justiça romana amarrou seus pés e o arrastou, amarrado a um cavalo. Ele foi lapidado pelo povo. Um outro dominicano repetiu a história, é o célebre Tiago de Voragine, o autor da Legenda Áurea, que foi arcebispo de Gênova. Ele deu crédito a essa história na sua crônica de Gênova, terminada em 1297. E assim a história foi repetida. O historiador Alain Bourreau, que estudou bastante esse assunto da papisa Joana, ele conseguiu levantar uma centena de versões dessa fábula escritas entre 1250 e 1550. Ele mostra que com o tempo a lenda ela foi enriquecida de elementos suplementares, por exemplo, e variações. O nome dessa suposta papisa, por exemplo, mudou de acordo com as épocas, de acordo com os relatos. Alguns falam em Ana, outros Inês, Margarida, Geliberta, mas Joana é de fato o nome mais encontrado e mais frequentemente citado. E aquele que passou à posteridade também. Além do nome, existe variação quanto ao momento histórico. Algumas versões dizem que isso aconteceu em 855, outras em 911 e outras dizem que se deu depois de 1100. De todas essas narrativas diferentes, se nós pudermos agrupar essas lendas em uma só, o que nasce é o seguinte. Bom, essa papisa teria nascido em Mogúncia, era de origem inglesa. Na sua juventude, ela, para seguir um amante que iria estudar, ela se travestiu de homem e ela mesma brilhou nos estudos, chegou a Roma, entrou na cúria e fez uma carreira que lhe permitiu ser eleita papa. Reinou 2 anos e seu pontificado terminou com um escândalo. Grávida, ela deu à luz no curso de uma procissão entre a Basílica de São Pedro e a Basílica de São João de Latrão. Tanto que, depois disso, os papas, segundo a lenda, teriam evitado, quando das procissões, passar perto do local em que houve o parto. A lenda acrescentou ainda que a partir dessa época, para evitar uma nova impostura, foi criado um rito suplementar quando da cerimônia da investidura dos papas. Um rito que você provavelmente já ouviu falar, o rito da verificação de virilidade. Segundo o folclore, depois de cada eleição, o papa eleito iria se sentar em uma cadeira especial e um diácono ou o mais jovem dos cardeais verificaria por um orifício da cadeira que o papa era mesmo um homem. Nós vamos examinar essa história. Em primeiro lugar, a questão cronológica. Na cronologia dos papas, que se segue de 855 ou 54 até 911 ou até 1100, não há nenhum lugar que haja espaço para a suposta papisa. Talvez os não católicos ou o pessoal leigo no assunto talvez não saiba. Mas entre nós católicos, as coisas são muito bem documentadas. A nossa história é muito bem registrada. As datas dos pontificados dos papas, com o seu nome, o dia da sua eleição, a data da sua morte, a origem deste papa, a história daquele pontífice antes de ascender ao papado, mesmo nesse período complicado dos séculos 9 e 10, séculos 10 e 11, tudo muito bem documentado. A lista dos papas não é uma realidade nebulosa para nós. Nós sabemos com grande precisão os papas que nós tivemos.
Alguns identificam, é verdade, a papisa com o Papa Real, que foi o Papa João VIII, que foi Papa de 872 a 882. Mas, bom, o papado dele é altamente documentado. Ele foi um dos papas mais notáveis do século IX. É, infelizmente, bastante esquecido, mas foi um dos grandes papas da história. Ele sustentou o Ocidente, principalmente a Itália, no período da decadência carolíngia. Ele viajou de norte a sul da Itália, foi até a França. É um papa muito bem documentado, mas ele era um ancião de 80 anos e não uma mulher em idade fértil. Bom, de fato, é uma lenda. A papisa não existiu. Mas não é fácil explicar a origem dessa lenda, que remonta somente ao século XIII. O medievalista Robert-Henri Boutier, ele tem uma teoria. Ele identifica essa papisa Joana, ele identifica com um personagem real, que foi a famosa Marósia, a mãe do Papa João XI, no século X. Esse historiador sugere que a história da papisa surgiu como uma interpretação literal daquela situação triste do papado no começo do século X, quando os papas foram controlados pela nobre romana Teodora e depois pela sua filha Marósia. Em 931, Marósia fez eleger a cátedra de São Pedro seu próprio filho, João, e foi a mãe que governou Roma no lugar do filho. E, segundo Boutier, essa onipresença feminina na corte de Roma naquela época teria dado origem à lenda da papisa. Uma mulher que, vestida de homem, teria governado a igreja de Roma durante um tempo. Vai ser uma teoria. Já Yves Chiron, no seu Histoire des Conclaves, ele aventa uma outra hipótese. Ele diz o seguinte, ele diz que as versões mais antigas da lenda situam o pontificado de Joana em cerca de 1100. Bom, aquela época é a transição dos pontificados do Papa Urbano II para o de Pascoal II. Dois papas muitíssimo bem conhecidos. Não há, assim, sem a menor dúvida, não há como ter havido uma papisa ali, naquela época. Qual é, portanto, a explicação? Chiron, ele aventa que naquela época, repito, em cerca de 1100, teria sido acrescentado um rito na cerimônia de entronização dos papas, um rito que não se sabe exatamente qual é, mas que teria sido percebido por alguns da multidão que assistia como uma verificação de virilidade. Então, para muitos pareceu que se estava examinando que o Papa era de fato homem. E a lenda surgiu, entendendo que se há um rito de verificação de virilidade é porque antes a igreja foi enganada por uma mulher que se fingiu de homem. E essa seria a origem da fábula da papisa Joana. Essa é uma hipótese. O próprio Chiron diz que é uma hipótese que precisa ser verificada. E o mito da papisa Joana perdurou. Boccaccio, em 1374, fala dela no século XV, quando surgiu o tarô. Uma das cartas, né, do tarô representa a papisa, e os estudiosos começaram a refutar essa lenda já no século XV. Em 1451, quem o fez foi o sábio cardeal Silvio Enéas Piccolomini, depois Papa Pio II. Mas imagine quando viesse o protestantismo. A papisa Joana, ela fez parte da apologética protestante contra Roma durante um século. Lutero e Calvino deram crédito a essa lenda em muitos dos seus escritos, seus discípulos também. E um dos últimos a difundir essa lenda foi o teólogo protestante Charles Lyotard, no começo do século XVII. A lenda tem, portanto, 4 séculos de existência. Ela foi divulgada como fato entre os séculos XIII e XVII. E hoje, nenhum historiador católico ou não defende a existência da papisa Joana, mas nos meios escolares e até universitários brasileiros e na mídia, claro, essa história lendária continua sendo divulgada como verdade e como algo que a igreja católica quer esconder. Bom, quem fala em papisa Joana não merece crédito por nada do que diz. Se você quer conhecer mais sobre a história da Igreja Católica, se matricule na Escola de História da Igreja, nossa escola virtual dedicada a esse tema, o link está aqui na descrição. E se você se matricular até os próximos dias, você receberá gratuitamente um pôster impresso em papel tecido de 50 por 64 centímetros com todos os papas. Repito, se você se matricular, você vai receber gratuitamente com frete grátis este pôster. Se você não quiser se matricular, você pode adquiri-lo por R$120 mais o frete. As duas opções para adquirir estão aqui na descrição. Espero você no próximo vídeo.